você pode acessar textos, vídeos, palestras e também os programas que a gente leva aqui ao ar. E nós devemos aprontar para a semana que vem aí uma coisinha aqui para vocês, para que a gente possa ter um contato maior em termos de internet, mas a semana que vem a gente vai falar sobre isso. Bem, chegou. Vamos ao nosso intervalo. Fique em sintonia, voltaremos já. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Voltamos com o Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Vamos agora às nossas últimas questões. E você, Elan, está nos ouvindo bem? Elan? Ouvindo muito bem. Ótimo. Eu vou juntar duas questões, é do Gregory e é do Alice Paulino, que basicamente é a mesma coisa. O Gregory começa dizendo o seguinte: entramos em 2010 e muitos se perguntam, estamos cada vez mais perto de 2012. Será que esse ano de 2010 algumas coisas importantes poderão acontecer em termos de contato extraterrestre? Ou vamos ter que esperar mais um pouco? E o Alice diz o seguinte: 2010 será o ano em que faremos contato? Contigo, Elan. Tem aquele filme, né, 2010, o ano em que faremos contato, que é a continuação de 2001, Odisseia no Espaço. Um abraço aí para o Gregory, para o Alice. Obrigado pela participação. O fato é que ao longo dos últimos tempos, no que se refere à data da chegada de Jesus, assunto do qual não fujo, apesar dos equívocos, eu pude perceber uma atitude algo estranha da equipe de assessores desse ser chamado Javé, quando eles terminaram desqualificando também, junto à opinião pública, o trabalho de outros médiuns e outros homens e mulheres de boa vontade, e deles escutei algo inaceitável sobre a ótica humana, mas compreensível na lógica deles que não é humana, e isso é algo que no futuro nós iremos aprender a lidar com seres cuja lógica não é necessariamente igual à nossa, nem melhor nem pior, é só diferente. Mas o fato é que eu fui deixando esse assunto de lado e tomei a decisão desde o ano 2007 de que não gostaria mais de receber notícias sobre quando Jesus de fato viria. Minha vontade conta muito pouco, para quase tudo, e essas informações continuaram a chegar, mas especificamente eu não levo a sério sobre a questão de data, apesar de que eles nunca deixaram de situar esse contexto e sempre pediram desculpas pelo que fizeram, mas tudo bem. Mas o fato é que, através de outros médiuns que não são publicamente conhecidos, esses irmãos continuaram a transmitir essas mensagens, e é impressionante como essas pessoas que graciosa e amorosamente se dignam a me ligar e a conversar comigo para dizer de forma discreta mensagens recebidas do próprio Javé e de outros seres. E engraçado é que antes desses episódios, essas pessoas jamais tinham sido envolvidas com Javé, seus assessores, ou coisa que vale. Apenas começou esse processo da vida delas nesses últimos tempos. E o interessante é que todas essas mensagens apontam para o ano de 2010. Repito, não sou eu, Rogério, na minha pequenez, que recebi essas mensagens. Essas mensagens estão sendo recebidas por outras pessoas que não são publicamente conhecidas, mas todas elas convergem e apontam para esse ano.
Há um outro aspecto engraçado. Em novembro do ano passado, os mentores, e alguns deles vinculados à hierarquia que Javé comanda, eles praticamente invadiram o que ainda restava de, como eu direi isso, da minha vida particular, sem grandes invasões, me pedindo, me implorando para eu apressar a confecção dos livros que devem estar prontos para serem lançados, alguns deles logo após a chegada, logo após o primeiro evento. E o curioso é que, eu estando aqui em Natal, obviamente as obrigações profissionais me tomam quase o tempo todo do dia, eu não produzo nada, e já não tenho hoje o mesmo pique ou a mesma força de vontade ou a mesma motivação para varar as madrugadas escrevendo como fiz até a princípio do ano 2002, 2003. Mas o curioso é que do dia 1º de janeiro de 2010 para cá, por motivos profissionais, já viajei 4 vezes ao exterior. E peço desculpas pela voz espanhosa, mas é que esses dias de janeiro e de fevereiro, eu estava contando aqui na hora do intervalo, eu passei 27 dias desses em ambientes onde a neve aqui imperava, e essa ida e vinda constante entre o clima quente aqui de Natal com esses ambientes terminaram provocando esse resfriado. Mas o fato é que essas viagens todas, me parece, têm um motivo, é porque o tempo que eu passo dentro de avião é escrevendo. E o tempo que eu passo nos hotéis, entre os compromissos dessas viagens, também é escrevendo. Como eu viajo só, eu sempre tenho muito tempo para escrever. E eu comecei a desconfiar que realmente algo muito sério estava para acontecer pelo acúmulo de viagens que eles colocaram e já estão apontando mais outras tantas a partir da outra semana. E me parece que tem que existir algo muito interessante para eles, isso aí, pois que eles sabem que somente me ausentando do meu ambiente natural de trabalho é que eu vou ter tempo, entre aspas, para escrever. E continuo escrevendo, tomando as minhas doses de estupefação. Não passa um dia só sem que, ao longo das escritas, quando eu estou escrevendo, eu mesmo não fico surpreso com tudo que vem. E cada vez mais posso reafirmar para vocês que têm tido a paciência e a grandiosidade da alma e ainda continuar a nos escutar, apesar dos equívocos, não há uma vírgula só a ser mudada em nada do que foi dito até o dia de hoje, ao longo dos programas da Rede Boa Nova de Rádio sobre a volta de Jesus. Ao contrário, tudo o que foi dito, eles continuam a ratificar de uma forma que cada vez mais me impressionam a riqueza dos detalhes que agora eles ofertam. E, como eles próprios dizem, isso, obviamente, isso tem que acontecer, pois essa é a linha mestra de toda a história judaico-cristã, de toda a história ocidental, oriental e por aí vai. E o fato é que eles mantêm firmemente a informação de que o retorno de Jesus, de fato, é iminente. A mim, eles não dizem que é tal data, ou isso ou aquilo, porque eu não mais aceito receber essas informações, e ainda assim eles dizem, mas eu não levo a sério. Porém, pelo conjunto das informações recebidas, repito, através de outros nossos irmãos e irmãs, que se dedicam de forma discreta, ou foram forçados a fazê-lo nesse mistério mediúnico, acho que devemos sim ter essa boa esperança, essa boa expectativa de que este ano nós teremos a boa surpresa. Porém, aqui eu preciso dizer uma coisa. Não existem 2 pessoas na face da Terra que estejam preparadas para o que aí vem. Se uma existir, deve ser Sai Baba. Deve ser o grande Sai Baba, posto que seu espírito é, de fato, um espírito pertencente a uma hierarquia de divindades, e ele deve ter informações, muitas outras informações, e apenas atua dentro do perfil que lhe é próprio. Mas para além dele não há outro.
As surpresas foram muitas.